Bem, pessoal, agora nós chegamos no último do nosso módulo de mecânica dos fluidos no curso de fenômenos de transporte. Neste capítulo nós falaremos sobre escoamento interno, viscoso e incompressível. Bem, esse capítulo ele está vindo aí logo após do nosso último capítulo, que foi sobre teoria do escoamento invíscido, quer dizer, do escoamento não viscoso, tá certo? Então, nesse escoamento aqui, quando o escoamento é invíscido, a gente despreza os efeitos de viscosidade. Isso pode ser uma boa aproximação para obter soluções ideais, ou assim, um potencial, por exemplo, né? Em uma determinada análise. Então, lá nós vimos um exemplo clássico, que era o escoamento que vem, por exemplo, de um tanque, que é muito maior, né? Com uma área muito maior que desemboca num tubo de dreno lá embaixo, né? Então nós temos aqui, nós estávamos querendo determinar qual que seria a velocidade de saída. Então quando a gente aplica a equação de Bernoulli, nós lembramos aqui que isso aqui vai ser 2GH. Então se eu aplico diretamente a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2 e calculo a velocidade de 2, eu vou chegar a essa conclusão. Só que isso aqui nós estamos superestimando essa velocidade. Essa aqui é a máxima velocidade possível, tá? Se nós imaginarmos que nós temos um sistema como esse, uma conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. Porém, na prática, o que nós vamos ter? Nós vamos ter efeitos de atrito, principalmente associado ao escoamento aqui no tubo, né? Onde nós vamos ter os maiores níveis de velocidade, nós vamos ter uma perda associada à entrada do tubo, nós vamos falar sobre isso mais adiante, e a própria perda ao longo do tubo, né? Efeito de atrito, basicamente. Podemos ter outros efeitos que não seja só o atrito, principalmente nessa região de entrada aqui, tá? Mas que isso, o efeito disso, na verdade, é reduzir a energia mecânica do meu escoamento. Portanto, a velocidade na saída ela vai ser menor do que essa velocidade obtida pela análise da equação de Bernoulli, tá? Felizmente, nós temos como obter essa nova expressão com uma equação semelhante à equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli modificada, e nós a veremos mais adiante ainda nesse capítulo. Okay? Então, a análise de escoamento viscoso, ela também é muito importante porque ela está presente aí em uma gama muito grande de problemas de engenharia, né? De aplicações comerciais, industriais. Então, pega, por exemplo, esses dois problemas que eu estou colocando aqui, né? Imagine esse problema que nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós temos um computador com um componente eletrônico que requer o controle de sua temperatura. Isso aqui é feito através da instalação de uma solução de gerenciamento térmico que usa liquid cooling, né? Então você pode imaginar que você está circulando um líquido ali, esse líquido pode estar em contato ou não com o meu componente eletrônico, isso vai depender se esse meu líquido é dielétrico ou não. E eu posso estar interessado então, né, em manter a temperatura do meu componente eletrônico num determinado nível, tá? Então quero manter a temperatura dentro de um determinado nível. Para isso, eu posso fazer alguns cálculos preliminares e determinar qual que é a vazão de fluido, a vazão volumétrica que eu preciso, né, daquele fluido ali, por exemplo, que seja água, digamos. Qual que é a vazão de água? A vazão de água ela vai estar diretamente relacionada com a quantidade de calor ou com a taxa de remoção de calor que eu consigo ter naquele componente ali, tá? Isso tem a ver com alguns conceitos que nós veremos adiante no nosso curso ainda. Então, eu sei o seguinte, digamos que eu já saiba então qual que é a vazão que eu preciso para manter aquela temperatura. Então, eu posso dizer o seguinte, quero determinar então qual que é o diâmetro dessa tubulação, né, que consiga suportar essa vazão para remover essa quantidade de calor. Então eu posso ter um problema de projeto, de determinação de diâmetro, posso ter um problema que é o seguinte, conheço a tubulação e quero determinar qual que é a diferença de pressão entre a entrada e a saída da tubulação
tá? De modo a dizer o seguinte, quando eu estou falando que eu vou impor uma diferença de pressão, é qual que é o tamanho da bomba que eu preciso para que eu tenha essa condição de vazão nessa tubulação com diâmetro D. Aceitas. Ok? Isso nós vamos ver mais detalhadamente ao longo desse capítulo. Uma outra situação semelhante é essa daqui, né? Só que agora com air cooling. Você imagina que você quer resfriar componentes eletrônicos de um gabinete com várias placas. Aí você vai fazer isso a partir do uso de ventiladores. Tá? Então qual que tem que ser, né, o tamanho do ventilador que eu preciso para cá, ou a frequência de operação desse ventilador, para que eu consiga promover a vazão necessária. Então a ideia aqui é a mesma, a vazão necessária para manter a temperatura do meu componente eletrônico dentro de uma faixa. Veja que aqui eu não tenho uma tubulação, mas tenho um espaçamento entre placas. Isso aqui é como se fosse um duto também, um duto de seção não circular, né? Seria um duto retangular, digamos assim. Então eu sei que o meu escoamento, ao passar por aqui, ele vai ter perdas, né? O fato de ele ter perdas significa que eu vou ter que ter um sistema que causa força motriz para a movimentação desse escoamento, que é uma bomba. Percebe que se eu não tivesse perdas, meu escoamento não precisaria de uma bomba nem do ventilador, né? Ele ficaria circulando infinitamente ali, né? Perpetuamente. Então a gente só precisa de bomba e de ventilador porque os escoamentos eles são viscosos, eles têm perdas, né? É o que a gente chama de perda de carga. Nós vamos falar mais detalhadamente mais para frente. Então, aqui a situação é análoga, só que com ar, né? Tá certo? Então, o escoamento interno. O escoamento interno é aquele que então é limitado por superfícies sólidas, né? Então, a gente vai se prender aqui a escoamento interno, não escoamento externo. Então, por exemplo, escoamento dentro de uma tubulação, com um determinado bocal, né? Então, típicos escoamentos que a gente encontra aí, né? Através de válvulas, tá? O escoamento ali entre duas placas, como a gente mostrou anteriormente, né? Então, escoamento entre duas placas, por exemplo, aqui, ó, uma placa superior, uma placa inferior, ou seja, entre duas placas com componentes eletrônicos, com ventilador promovendo aqui, é um escoamento interno, tá? Escoamento dentro, então, de uma tubulação circular, que a gente chama de tubo, ou de uma tubulação não circular, né, de seção quadrada ou seção retangular, a gente chama de duto daí. Tubo é seção circular, tá? Desculpem, gente. Então, duto é algo genérico e o tubo é um tipo de duto, né, que é de seção circular. O escoamento viscoso ele pode ter classificado como escoamento laminar ou escoamento turbulento, a grosso modo, tá? E o que é um escoamento laminar e o que é um escoamento turbulento? Para que a gente possa introduzir isso, essa diferenciação, que vai ser vista de forma não aprofundada no nosso curso, né? Mas vamos falar aqui um pouco disso. Nós vamos imaginar o que a gente chama de experimento de Reynolds. O experimento de Reynolds basicamente é um experimento que foi conduzido por Osborne Reynolds e que vocês têm um vídeo para vocês acessarem lá no Moodle já, que eu coloquei um link. Tá? Basicamente você tem a tubulação de vidro, que seria representado por isso aqui, né? Você teria uma vazão de água que flui por essa tubulação de vidro, que pode ser controlada por uma válvula posicionada, por exemplo, aqui a jusante, ou seja, à frente, né? Mais à frente do escoamento. Digamos que eu tenho uma válvula aqui, que eu consiga controlar, né, a partir da abertura do fechamento dessa válvula, a vazão de água, né, que está circulando dentro dessa tubulação. Eu também posiciono, faço um pequeno orifício aqui em cima da minha tubulação, né, e coloco um tubinho de formato em L aqui, né. Dentro desse tubinho eu injeto um corante. Se eu tiver com uma velocidade relativamente baixa, eu vou perceber que esse corante, né, o que vai acontecer? As partículas desse corante, elas vão caminhando junto, né, com a minha água aqui, né? Então veja que se eu posicionar esse tubo aqui na região central desse meu tubo maior e injetar essas partículas de corante, eu vou enxergar algo parecido com isso aqui, ó. Então quer dizer,
a, uma lâmina, né? Nós vamos enxergar aqui. Né? Então, um comportamento na forma de lâminas. Então, se eu tivesse condições de desenhar aqui uma lâmina, eu teria isso. Se eu posicionasse isso aqui, essa ponteira mais para baixo, eu também enxergar algo parecido, né? Outra lâmina, né? Outra lâmina. Outra lâmina é a mesma coisa aqui para cima. Né? Quer dizer, o escoamento é laminar, padrão de lâminas, ou de camadas. Não há mistura das camadas, né? A camada de cima e a de baixo estão perfeitamente separadas. Então isso aqui é uma analogia, essas camadas, né? Empilhadas aqui, a mais central se movendo com uma velocidade maior e assim por diante. Aqui nós temos tensões de cisalhamento acontecendo, né? Então vamos apagar essas lâminas aqui, ó. Pessoal do centro, né? Então nós temos essa do centro aqui no caso. Então nós vamos ter uma tensão de cisalhamento. Essa aqui vai estar sofrendo uma tensão para cá, que vai estar querendo segurar, né? Tá certo? Só que ela vai estar querendo empurrar para frente, né? Tá certo? Então na verdade, bem no meio aqui eu vou ter uma tensão nula. Vou desenhar um pouquinho mais para baixo aqui para ficar mais, não ter esse problema. Então o que eu tenho? Quanto mais para próximo aqui do centro, né? Mais afastado da parede, eu sei que o efeito da parede vai estar querendo segurar. E aqui eu vou estar querendo levar para frente. Tá certo? Então, gente, padrão de lâminas, escoamento laminar, tensão de cisalhamento. Tal aqui, se eu tiver um sistema de coordenada RX, né? Um tal plano R, direção X, e assim por diante, né? Agora perceba que se eu começar a aumentar a vazão de água, quer dizer, agora eu vou abrir mais essa minha válvula aqui. Eu abri ela. Eu vou começar a observar um padrão como esse daqui, ó. Algumas variações nesse padrão de lâmina. Tá? E se eu abrir ainda mais, eu vou enxergar algo assim, né? Então se eu vier aqui e abrir completamente a minha válvula, eu vou observar um comportamento completamente caótico do meu escoamento. Tá? Então eu tenho uma transição do meu escoamento laminar para o meu escoamento turbulento. Tá? Então, como eu já coloquei, padrão em lâminas, escoamento laminar, eu tenho mistura e a tensão de cisalhamento, né, pode ser avaliada por aquela expressão que a gente já conhece, me deu dy. Né? O meu vetor velocidade no escoamento laminar ele é basicamente dado por uma componente horizontal aqui, né, nesse caso aqui do experimento de Reynolds, que é bem definida. À medida que eu vou aumentando a vazão, eu vou criando aqui algumas perturbações no escoamento, algumas instabilidades, que vão fazendo que ele atinja inclusive um comportamento caótico se eu aumentar ainda mais a minha vazão. Vocês podem imaginar alguma coisa do tipo assim, inicialmente eu tenho uma lâmina, escoamento laminar, né, de fluido, a tensão de cisalhamento atuando dessa forma, né? Quer dizer, que está mais para cima querendo levar o escoamento para frente, que está mais para baixo querendo retardar o escoamento. Imaginei que esse elemento de fluido está posicionado aqui, tá certo? À medida que eu começo a aumentar a velocidade do escoamento, aumentar a vazão, eu começo a causar perturbações aqui. Essa minha estrutura de fluido pode, em função das tensões, né, das variações da tensão em função das aberturas, né, da válvula, aumento de vazão, eu posso ter uma alteração desse meu elemento, né? Ele vai enfrentar algumas estabilidades, né? Estamos vendo aqui a tensão atuando para um lado. E até eventualmente esse elemento de fluido, vamos botar entre aspas, se romper, né? E daí você vai ter formações de movimento de fluido secundário, vórtices que a gente chama, movimentos circulares de vórtices de fluido.
isso é o que a gente chama de turbulência. Tá? Isso decorre principalmente do efeito de perturbações de escoamento. À medida que o meu escoamento vai ficando com uma velocidade cada vez maior, ele fica cada vez mais suscetível a qualquer perturbação que eu tenha no meio dele de causar esse tipo de instabilidade no meu escoamento. Então essas perturbações elas são altamente difíceis de se modelar matematicamente e de se prever. O escoamento turbulento é um dos ramos da mecânica dos fluidos, talvez eu diria o ramo mais complexo da mecânica dos fluidos, onde se tem dedicado mais energia para se obter algum conhecimento adicional. Né? O escoamento turbulento ele é aleatório, a característica dele, ele é tridimensional, ele é caótico e ele é caracterizado pela presença então de um escoamento médio com a superposição de flutuações de velocidade. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, meu escoamento como dado por uma velocidade, né, no caso laminar, escoamento turbulento, o perfil de velocidade aqui, num caso como esse, teria as velocidades na direção x, y, z, tá? Esse seria um escoamento tridimensional. Tá vendo que eu tenho essas flutuações de velocidade? Aqui a gente está vendo só num plano, né? Mas se eu tivesse condições de olhar ao longo da profundidade da tela, eu também veria oscilações, né? Alguma coisa assim, né? Imagina que a gente visse um corte, a coisa seria também caótica, né? E nós podemos modelar, no caso aqui o escoamento ali ainda é preferencialmente na direção x, se a gente tiver o eixo x apontando para cá. Então nós teremos um escoamento médio na direção x, e a gente poderia descrever esse escoamento médio a partir de um perfil de velocidade turbulento médio, mais oscilações de velocidade, tá? A gente vai ver com isso um pouquinho mais em detalhes mais para frente, tá, gente? Então, o experimento de Reynolds nos mostra exatamente isso, tá? A princípio, nós vamos nos manter aqui no primeiro momento, nós vamos falar dos dois tipos de escoamento, laminar e turbulento, mas inicialmente nós vamos atacar o escoamento laminar, tá? O escoamento laminar é aquele que vai ter solução analítica, nós vamos poder obter um perfil de velocidade para situações de escoamentos simplificados da engenharia, tá? Nem todo escoamento laminar tem solução também, não é assim, né? Tem escoamento laminar que, dependendo da complexidade, a gente não consegue resolver as equações de Navier-Stokes. Então lembra das equações de Navier-Stokes, altamente não lineares, para obtenção de U, V e W, escoamento tridimensional, digamos, você não consegue obter solução analítica mesmo para escoamentos laminares em alguns casos, tá? Então a gente vai ver alguns deles, escoamentos típicos em que a gente consegue ter solução analítica para o escoamento laminar, tá? Depois nós vamos falar do escoamento turbulento. Como é que a gente determina se um escoamento é laminar ou turbulento? Nós devemos avaliar, via de regra, um parâmetro chamado número de Reynolds. Tá? O número de Reynolds ele é definido como... Ele depende das propriedades do escoamento, então massa específica, viscosidade absoluta, depende da velocidade média do escoamento e depende de um parâmetro geométrico. Então, para um escoamento dentro de um tubo, nós vamos enxergar isso aqui. ρ vezes a velocidade média do escoamento na seção, vezes o diâmetro do tubo, dividido pela viscosidade absoluta. Tá? Fisicamente, esse número de Reynolds ele relaciona as forças de inércia do escoamento, força de inércia porque perceba que aqui nós temos um produto de massa, né, com velocidade. Então a inércia, isso tem a ver com inércia do escoamento, dividido pelas forças viscosas. Então, quanto maior o número de Reynolds, maior a proporção das forças de inércia com relação às forças viscosas do escoamento. Quanto mais baixo o número de Reynolds, maior a intensidade das minhas forças viscosas. Então, o escoamento viscoso, altamente viscoso, aquele vai ser um escoamento onde nós vamos encontrar fluidos com alta viscosidade, com folgas bem pequenas, com baixas velocidades. Ok? A determinação do número de Reynolds, ou a determinação de quando ocorre o escoamento laminar ou turbulento a partir da análise do número de Reynolds, é algo que é empírico. Então tem muito conhecimento ao longo dos anos aí, né? E daí eu trago aqui para vocês, para condições típicas no escoamento dentro de um tubo circular, por exemplo, já se observou que o número de Reynolds
para transição de laminar para turbulento, ocorre a faixa de 2.300, mais ou menos. Então, abaixo de 2.300, via de regra, o escoamento é laminar, e acima de 2.300, o escoamento é turbulento. Claro que isso aqui, como eu estou dizendo, é via de regra, condições típicas. Por quê? Porque em condições altamente controladas, você consegue até estender o efeito laminar por número de Reynolds maior. Né? Quer dizer, o número de Reynolds é isso aqui. Ó. Se eu tiver digamos que eu tenha água, então a massa específica e a viscosidade estão definidas e o diâmetro também. Tá certo? Digamos que eu já tenho a minha geometria definida, o diâmetro é água. Então eu posso variar o Reynolds a partir da variação da vazão ou da velocidade. Então, tipicamente, um laboratório onde você tem uma condição típica do que as pessoas já viram, o número de Reynolds vai ter a transição em 2.300. Mas se você tiver um controle muito bom, por exemplo, do nível de vibração da bancada, que a bomba não transfira nenhuma vibração para a tua tubulação, por exemplo, você vai perceber que você consegue aumentar o número de Reynolds para o qual o escoamento é laminar. Por quê? Porque a vibração ela vai diretamente afetar aquilo que a gente estava conversando aqui, ó, a geração, né? Essa quebra do meu elemento aqui, entre aspas, né? Formação dos vórtices, quer dizer, isso aqui decorre de instabilidades, de rugosidade que eu tenho da minha tubulação, de vibrações que vão acontecendo ali. Então, por isso que eu consigo aumentar a faixa com que o Reynolds é laminar, no caso de situações muito controladas, né? A gente não vai entrar a fundo nisso aqui, vamos apenas dizer aqui, usar esses dados de literatura, né? Abaixo de 2.000, 2.300, tipicamente laminar. Acima disso, a gente começa a entrar numa fase turbulenta, temos uma região de transição entre 2.300 e 2.800, geralmente, transição, e acima de 2.300, 2.800, 3.000, ele é turbulento. Tá? Aqui do lado eu trago mais uma informação para o escoamento de água através de um tubo de diâmetro D igual a 25 milímetros. Isso aqui é 1 polegada, mais ou menos, só para vocês saberem. 1 polegada é 25,4 milímetros. Então, para um tubo aí em torno de 1 polegada, nós temos que a transição, ao Reynolds 2300, ocorre quando a velocidade atinge 0,1 metro por segundo, ou seja, uma velocidade bem baixa. Isso nos leva a crer que a grande maioria dos escoamentos encontrados na natureza são turbulentos. Né? A notícia ruim disso é que, como eu já falei antes, para modelar o escoamento turbulento, ele é extremamente complicado. Né? Você não consegue resolver analiticamente um perfil de velocidade de um escoamento turbulento, como a gente consegue para um escoamento laminar. A notícia boa é que os engenheiros já encontraram formas bastante astutas, né, de analisar o impacto do escoamento turbulento de forma prática. Então, por exemplo, como é que eu dimensiono uma tubulação que eu sei que eu vou ter escoamento turbulento? Então, tudo isso a gente vai ver aí ao longo do nosso curso. E mesmo o escoamento laminar aí, né, diante dessa informação que a gente está vendo aqui, nós já nos convencemos de que ele ocorre menos na natureza do que o escoamento turbulento. Vale a pena ainda a gente fazer um levantamento, um estudo do escoamento laminar, porque ele ainda ocorre, principalmente quando nós temos escoamento de fluidos muito viscosos, como óleos, por exemplo, né, e em canais com diâmetro pequenos, né, porque isso aqui vai baixar, isso aqui vai aumentar, né, tá certo? Ou quando eu tenho velocidades relativamente baixas, porque com isso o meu Reynolds vai baixar. Além disso, o estudo do escoamento laminar nos prepara porque ele nos faz fazer todo o levantamento analítico, né, do escoamento, da solução do escoamento, obtenção das equações, o que nos ajuda inclusive na compreensão depois e no entendimento das limitações para equacionamento do escoamento turbulento. Um conceito importante, gente, quando nós estamos falando de escoamento e dentro de quando é escoamento interno, no caso que nós estamos atacando aqui, é o conceito de comprimento de entrada, tá? E de escoamento plenamente ou completamente desenvolvido. Então vamos imaginar que a gente tem uma tubulação que está colocada aqui e nós vamos ter a entrada do escoamento dentro de uma tubulação. Né? Veja que essa entrada é arredondada de propósito para que eu não tenha efeito de geração de vórtices na entrada. Tá? Quando ela é suave, assim, as minhas linhas de corrente vêm suaves e aí elas conseguem entrar paralelas aqui, bem na região de entrada. Se eu tenho uma região de entrada de canto vivo, se aqui fosse canto vivo aqui,
o meu escoamento ele não consegue acompanhar esse perfil e eventualmente ele acaba já, como eu falei anteriormente lá, isso aqui é uma perturbação no escoamento, já vai gerar regiões de recirculação de escoamento aqui, tá? Sistema dissipativo que vai gerar uma redução de perda de energia já na entrada. Então, cantos arredondados é sempre uma boa saída para você dissipar menos a energia do fluido. Aqui nós vamos ter, então, em função desses cantos arredondados, linhas aqui já de corrente paralelas, né? Escoamento aqui com uma velocidade, corrente de entrada o zero, velocidade uniforme. O que acontece? À medida que eu entro nesse meu tubo aqui, eu começo a ter a interação da parede do tubo com o escoamento, né? Então aqui é o conceito de camada limite, que a gente já viu, né? Tem as tensões, né? Princípio de não deslizamento, o que está imediatamente em contato com a parede vai frear, né? Abruptamente, vai assumir a velocidade da parede e essa informação vai sendo transmitida dentro do fluido, né? Para a direção radial. E à medida que a gente avança na direção axial, x, essa informação vai sendo mais sentida, né? Então, consequentemente, a minha camada limite vai crescendo. A camada limite aqui, gente, isso aqui é um tubo, né? Isso aqui é circular. Então, tanto em cima quanto embaixo, minha camada limite está crescendo. Se eu tivesse condições de ver isso aqui no plano, né, numa seção circular, digamos que eu fizesse assim, ó. Desculpa estar desenhando aqui. Mas a gente pegar aqui a espessura da camada limite, ela seria isso aqui, ó. Se eu tivesse condições de enxergar, né? Tá certo? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Imagina que a gente tivesse isso daqui aqui, né? Só fazendo a projeção lá, tem aqui uma espessura de camada limite, um delta que vai variar ao longo de x, e aqui estaria o meu delta também, né? Delta que vai variar com x. Se eu pegasse uma porção mais para frente, minha camada limite ia estar maior, né? Tá certo? Só para dar uma ilustrada para vocês aí. E ela é um crescimento, né? Veja que ela está banhando todo o meu tubo, né? A camada limite já que é um tubo circular. O que eu chamo de então de comprimento de entrada? Comprimento de entrada, gente, é o seguinte: se essa camada limite continuar crescendo, vai chegar uma determinada posição em x, na direção axial, né? No caso é aqui, né? Pelo nosso exemplo, que as camadas limites se encontram, nesse caso, teoricamente, na região central. Se a camada limite se encontra, a partir dessa posição para frente, o meu perfil de velocidade não varia mais, né? Veja que o meu perfil de velocidade nessa região intermediária, a camada limite ainda está crescendo, então essa região central ainda não sentiu o efeito da parede. Portanto, a velocidade aqui é igual à velocidade na corrente de entrada. Tá certo? Ok? Então, a gente ainda não sentiu, essa região central, na verdade, ela não sentiu o efeito da camada limite. Esse que é o correto, né? O cisalhamento ainda não passou a acontecer aqui, portanto, o meu perfil de velocidade ele é uniforme nessa região central, tá? E isso acaba sendo mudado à medida que eu vou avançando. Inevitavelmente, quando eu atinjo o comprimento de entrada, o meu escoamento fica totalmente ou completamente desenvolvido, tá? O comprimento de entrada, então é interessante quanto é que vale esse comprimento de entrada, tá? Entre a entrada do tubo até atingir então o regime completamente desenvolvido. Isso aqui é empírico, gente, também, né? Não é algo analítico que você tem condições de determinar. Então, para um escoamento laminar, o comprimento de entrada, a gente está chamando ele de L aqui, ele se relaciona com o diâmetro do tubo, comprimento dividido pelo diâmetro, a partir dessa expressão, 0,06 ρVd sobre μ, ou seja, Reynolds, isso aqui é Reynolds, né? 0,06 ρVd sobre μ. Ou seja, o comprimento a razão entre comprimento e diâmetro é 6% do número de Reynolds, tá? Se a gente tiver um Reynolds limite, tipicamente limite, em torno de 2.300, o comprimento vai ser 138 diâmetros, né? Se eu passar o diâmetro para o outro lado lá. Ou seja, depois de 138 vezes o diâmetro, meu escoamento atinge o comprimento em que a partir dali o perfil de velocidade não irá mais mudar. Parece ser um comprimento relativamente grande, né? Para o escoamento laminar. Mas geralmente as nossas tubulações, muitas aplicações de engenharia, as tubulações são
relativamente compridas também, né? Para trechos curtos de escoamento laminar, nós temos que tomar cuidado com essa hipótese de comprimento de entrada. Por que a gente está falando disso, né? Porque o comprimento de entrada, gente, perceba que depois que nós passamos pelo comprimento de entrada, o perfil de velocidade não varia mais. E isso é uma facilidade muito. É uma hipótese, na verdade não é mais uma hipótese, né? É uma constatação muito interessante, porque se a velocidade não varia ao longo de x, e ao resolver as equações de Navier-Stokes, aparece lá, algumas vezes, a derivada de u em relação a x. Então, todas as variações de velocidade em relação a x, elas vão poder ser desprezadas. E isso deixa minhas equações muito mais fáceis de tratamento. Tá? Tanto as derivadas de primeira ordem quanto as de segunda, né? Que aparecem na equação de Navier-Stokes. Então, por isso que a hipótese de escoamento plenamente desenvolvido, ela é muito utilizada na engenharia, porque ela deixa as equações muito mais fáceis de serem tratadas, mas nem sempre elas podem ser utilizadas. Se eu tiver um trecho de um tubo muito curto, de um escoamento laminar, eu tenho que tomar cuidado ao fazer essa hipótese, não vou conseguir ter uma solução analítica assim, né? Tá certo? E se eu tiver um escoamento turbulento? Se eu tiver um escoamento turbulento, constatou-se já que o comprimento de entrada é menor, na faixa até de 80 vezes o diâmetro, ou menor do que isso, né? Baseado em dados experimentais. Isso acontece porque o perfil de velocidade atinge, então, né, a seu formato final antes, atinge antes. E isso acontece porque pela natureza do escoamento turbulento de difundir o seu perfil de velocidade de forma mais intensa, né? Então, o perfil de velocidade do escoamento turbulento, ele é característico, né? A característica dele justamente é de ele ter um escoamento principal com vários outros movimentos secundários aqui, ó, que vão causar flutuações de velocidade em função das instabilidades do escoamento. Isso vai fazer com que o meu escoamento seja algo bastante misturado, né? Diferente do laminar, que é bastante de lâminas, né? Com camadas. Esse aqui não, vai ser algo misturado, então você atinge esse padrão de escoamento, essa mistura faz com que ele atinja a sua situação de equilíbrio mais rapidamente. Tá? Então essa é a explicação física por trás. Pessoal, agora nós vamos caracterizar analiticamente o escoamento laminar completamente desenvolvido dentro de um tubo, tá? CD completamente desenvolvido. Então nós vamos aqui obter expressões para o perfil de velocidade, vazão, velocidade média, tensão de cisalhamento, tá? Vários parâmetros aí importantes quando nós estamos estudando um escoamento. Então vamos considerar aqui a nossa tubulação, né, circular. Aqui a gente está vendo uma vista, tá, da seção transversal e aqui uma vista lateral, o meu eixo X na direção axial e radial saindo do centro, tá certo? A posição aqui do meu sistema de coordenadas. Nós vamos fazer um volume de controle conforme que está desenhado aqui. Um volume de controle na forma de um anel, tá? Mas não necessariamente precisaria ser, né? Eu posso fazer essa minha análise aqui com um volume de controle cilíndrico, né? Poderia pegar essa parte de dentro aqui, por exemplo, fazer um cilindro, né? E analisar isso daqui, né? Tá? Tanto faz, vai ter que dar o mesmo resultado, tá? E poderia também, né, partir das equações de Navier-Stokes para fazer essa dedução que eu vou fazer, mas eu vou partir da equação da conservação da quantidade de movimento integral, que foi matéria do nosso capítulo 4, tá? Então eu faço esse volume de controle que tem espessura dr, tá? E tem comprimento dx, ok? E escrevo a equação da conservação da quantidade de movimento, tá? Na direção x. Então, na direção x, o que nós temos? Que o somatório das forças de superfície na direção x, mais o somatório das forças de corpo, igual à variação temporal da quantidade de movimento na direção x, no interior do volume de controle, mais o fluxo de quantidade de movimento líquido na direção x, né? Através da superfície de controle. Ok? Então, naturalmente, aqui, se eu desprezar a força de corpo na direção x, a gente assumir que a gravidade está aqui, né? Tá? Então, força de corpo eu desprezo.
Se eu estiver falando de um regime permanente, esse primeiro termo aqui também é desprezado. E esse segundo termo, que é de fluxo de quantidade de movimento, também vai ser zero. Por quê? Porque esse meu volume de controle aqui, tá? Ele está sendo pego numa determinada porção aqui do meu tubo. O que está acontecendo aqui acontece aqui. Então a magnitude da velocidade que está entrando na direção x é igual a que está saindo. Por quê? Porque o meu escoamento é completamente desenvolvido. Então lembra, escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade não varia ao longo da coordenada em que ele está desenvolvido. Tá? Na verdade, a camada limite já está desenvolvida, portanto, nenhuma das componentes de velocidade, u, v e w, variariam mais ao longo da direção x. Tá? Portanto, o u que entra é igual ao que sai, e o fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai ao longo desse volume de controle aqui. Tá? Portanto, o que está entrando anula o que está saindo, já que o produto escalar vai inverter o sinal. Ok? Então, o que fica aqui para a gente é que a força de superfície na direção x é igual a zero. Então, essa é a equação da conservação da quantidade de movimento. Então, para que eu possa avançar aí no desenvolvimento da minha expressão, eu tenho que agora fazer uma inspeção de quais são as forças de superfície que estão atuando nesse volume de controle. Tá? Então, observe. Aqui eu peguei a porção do volume de controle e trouxe para cá. Tá? Quais são as forças que estão atuando? Para eu entender quais são as forças que estão atuando, eu tenho que me lembrar quais são as hipóteses que eu fiz simplificativas. Tá? E saber, obviamente, quais são os tipos de força de superfície que podem estar atuando no elemento fluido. A gente viu lá da primeira ou da segunda aula que esses tipos de forças são força de pressão, né? E de tensão. Tá certo? Essas de tensão pode ser tensão normal ou tensão de cisalhamento. Na verdade, aqui dentro das tensões normais é que estão as forças devido à pressão. Né? Então, uma parte da tensão normal está associada ao conceito de pressão e a outra está associada a um efeito viscoso. Né? Isso a gente viu lá no capítulo 5. Tá? Mas, quais são essas forças que podem estar atuando aqui? Basicamente, são as forças de tensão de cisalhamento, né, que vão atuar nas superfícies aqui, nessas duas, né, essas duas superfícies verticais, e as forças devido à pressão. Né? Por quê? Porque as forças devido à tensão normal, que não são devido à pressão, vão ser forças associadas aí a coisas do tipo du dx, né? Mas como o meu escoamento é plenamente desenvolvido, isso não vai existir. Tá certo? E como meu escoamento aqui é incompressível também, os termos que eu vou ter, vai ter na minha tensão normal, alguns termos do tipo du dx, mais dv dy, mais dw dz. Isso aqui é igual a zero, para o meu escoamento incompressível. Então, isso aí tem que revisitar. Se você não lembra, tem que buscar isso lá atrás. Então, se eu for aplicar aqui as forças, né, e fizer um balanço de forças, o que eu vou enxergar? Claro, partindo daquele nosso velho conceito da série de Taylor, né, tensão aplicada nessa face horizontal superior, tá? Tal Rx 2πr dx, não é? Tensões aqui elas estão sinalizadas para a direção, o que elas estão sinalizadas né? No caso aqui está para a esquerda, é uma tensão positiva, porque ela está num plano de R negativo, né? Então ela aponta para a esquerda, então a tensão positiva, apontando para a direita também positiva, né? Então essa tal R 2πr dx, né, é a força que atua devido ao cisalhamento nessa superfície horizontal. Nessa aqui de baixo, por série de Taylor, aproximando a partir do valor dessa, nós temos que a tensão, ou temos a força aqui, né, que é tal Rx, 2πr dx, mais o termo da derivada, né? Derivada de tal Rx dr, dr 2π r mais dr dx. Quer dizer, é a tensão que atua nessa parte aqui, né? Quer dizer,
é essa tensão de cima expandida em série de Taylor, né? Quer dizer, a tensão aqui é essa que está entre colchetes, né? A partir do valor dessa aqui, né? Multiplicada pela área, que é essa área aqui. Que área que é essa daqui? Não é 2πr dx, é 2πr mais dr, porque eu tenho agora o comprimento dr aqui, né? Então, o meu perímetro vai ser 2πr mais dr, dx, que é a largura desse elemento de fluido. Tá? Então, esse termo entre colchetes é a aproximação em série de Taylor para a tensão de cisalhamento na face R mais dr, né, a partir do valor da tensão de cisalhamento na face R. Ok? A pressão que atua nas faces verticais, nós temos a pressão 2πr dr, né? Quer dizer o seguinte, que a pressão que atua nessa face da esquerda, né? Pressão vezes área, né? Meu dA é 2πr dr. E na face da direita é a expansão em série de Taylor da pressão, ou seja, a pressão mais dP dx dx, vezes 2πr dr, que é a área da direita. Ou seja, o raciocínio é análogo, né? Em cima e embaixo. Quer dizer, nas horizontais aqui, né? Na face vertical e nas faces horizontais. Então, gente, agora eu faço esse somatório de forças. Então, eu vou ter... Vou apagar aqui. Em termos de pressão, veja que eu tenho um P vezes 2πr dr e um P vezes 2πr dr, que vai se anular, porque a pressão, lembra que sempre atua contra a superfície. A pressão da direita é negativa, a pressão da esquerda é positiva. Então vai ficar um termo negativo de menos, então, né? dP dx, dx 2πr dr. Então vai ficar menos dP dx 2πr dr dx. Então isso é em termos de pressão, é isso que vai dar. Tá? E em termos de tensão de cisalhamento, veja que eu tenho tal Rx 2πr dx. E aqui eu vou ter um tal Rx 2πr dx também. Se eu fizer aqui uma distributiva aqui, né, vai aparecer um 2πr dx que multiplica o tal Rx e isso vai cancelar com esse cara aqui de cima. Tá? Só que esse de baixo aqui vai ter mais um termo. Tá certo? Que vai ser o quê? Vai ser um mais, né? Mais porque está apontando para a direita aqui, né? Tal Rx 2π sobrou dr dx. E agora todos os termos associados à derivada da tensão, ou seja, mais d tal Rx dr, desculpa, dr 2πr dx mais d tal r x dr 2π dr dx igual a zero. Pronto. Então o que nós vamos ver aqui? Ó? Já começa por esse termo aqui. Tem um dr aqui com dr aqui multiplicando, isso dá um dr quadrado. Isso aqui é muito pequeno. Portanto, a gente remove, né? Quer dizer, uma multiplicação de um elemento infinitesimal r ao longo de r, né? Isso aqui é muito pequeno, isso cai fora, é truncado, né? A própria série de Taylor já trunca esses termos de derivada de segunda ordem, né? Outra coisa que acontece, ficamos com esses três termos, que são os que estão aqui embaixo, ó. Então veja, compare. Menos dp dx, 2πr dr dx, que está aqui. Depois tem o termo de tal rx, 2πr, desculpa, 2π dr dx, que é esse termo aqui. E o último que é d tal rx dr dx, né, 2πr, está aqui. Então essa é a nossa expressão, essa que está aqui embaixo. Tá? Agora a gente rearranja os termos, né? Veja que 2π dr dx está presente em todos os termos. Portanto, eu posso escrever que menos dp dx vezes r, que é o que sobra ali, mais um tal rx, mais um d tal rx dr vezes r, igual a zero. Então, se eu dividir tudo por r, o que vai acontecer? Né? Isso aqui vai cair fora.
vai aparecer um R aqui, isso aqui cai aqui. E daí eu posso passar para o outro lado, isso aqui vai ficar dp dx igual a tal Rx sobre R mais d tal Rx dr. Ok? Veja que isso aqui eu posso aglutinar em um termo só. Posso aglutinar em um termo só. De que forma? Assim, ó. Veja que isso aqui está reescrito, não foi o que eu acabei de escrever? dp dx é d tal Rx sobre R mais d tal Rx dr. Tá? Agora nós vamos aglutinar. De que forma? Dessa forma. 1 sobre R, ddr de R tal Rx, que é a regra da cadeia. Se eu aplicar a derivada aqui, dr vai dar 1, né? Ou seja, tal Rx sobre R, que vai dar esse primeiro termo. Tá? Ou, E, né? R vezes d tal R dr, que daí vai dar, o R que vai sair fora vai cancelar com R daqui, vai ficar ddr de tal Rx. Tá? Então isso aqui foi uma forma de aglutinar esses dois termos em um só. Então eu vou ficar aqui dp dx é igual a 1 sobre R d de R tal Rx dr. Trouxe esse termo para cá, reescrevi ele aqui em cima. Tá? E agora a gente começa a analisar esse termo do ponto de vista matemático, tá? E físico também. dp dx. Tá? dp dx é a variação da pressão na direção x. O que nós podemos falar da variação da pressão na direção x? Né? Variação da pressão, então, olha esse volume de controle aqui, direção x está aqui. dp dx é a pressão, digamos, dessa face, a pressão dessa face dividido por dx. Né? Seria um ΔP, ΔX aqui, né? Podemos pensar assim, nesse elemento infinitesimal. Tá? Então, dp dx. Esse dp dx, o que eu espero dele? Tá? Do que ele vai ser função, o dp dx? Eu esperaria que esse dp dx fosse função da coordenada radial, ou seja, o dp dx nessa posição ser diferente do dp dx nessa posição, por exemplo, mais próximo do centro, ou mais próximo da borda. Não é esperado isso, né? Eu espero, na verdade, que a pressão, a diferença de pressão não vá variar ao longo da coordenada radial, né? O meu dp dx não vai variar ao longo da minha coordenada radial. Não faz sentido com que isso aconteça. Né? Então, esse meu dp dx, ele será, no máximo, uma função de x. O meu dp dx não é uma função do raio. Essa é uma constatação importante. A gente está fazendo essa constatação do ponto de vista físico, mas é uma constatação que a gente vai escrever matematicamente porque ela vai nos dar subsídios para os próximos passos. Tá? Por outro lado, se eu olho agora esse outro termo da minha equação, derivada de raio tal Rx dr. Então eu vou olhar, na verdade, para a minha tensão aqui. Essa minha tensão tal Rx, ela jamais vai ser uma função de x. Ela vai ser uma função de R no máximo. No máximo de R. Né? Por quê? Porque para um escoamento laminar completamente desenvolvido, veja, uma tensão Rx, a gente sabe que ela vai ser do tipo μ. Lembra lá quando a gente fez Navier-Stokes, as equações constitutivas de Navier-Stokes? A gente fez para derivada, ou melhor, tal yx. A gente viu que isso aqui era μ du dy mais dv dx. Né? Só que esse termo quase sempre aí é um termo que é já muito pequeno. Né? dv dx, e fica o μ du dy, que é a nossa expressão básica. Aqui, nesse caso, o escoamento é plenamente desenvolvido realmente. O x, né, não vai ter nada variando em relação a x. dv dx não vai acontecer. Tá? Nossa camada limite já cresceu e já está no escoamento plenamente desenvolvido. Então, no máximo, nós vamos ter uma dependência y, porque o nosso u não varia com x. Então, a derivada de u em relação a y, no caso u em relação a r, né, seria um μ du
trazendo aqui para o nosso sistema de coordenadas, né? Mi du dr, esse u jamais vai ser uma variação, não varia com x, porque du dx é igual a zero, porque é completamente desenvolvido. Então essa nossa tensão, tal Rx, ela pode ser função do raio, se a minha velocidade for variável com raio, ou ela pode ser uma constante. Se essa minha velocidade for uma reta em relação ao raio, a derivada de u em relação ao raio vai ser uma reta, desse ser constante. Né? Ou se a minha velocidade for constante, a derivada vai ser zero e a tensão vai ser zero. Tá? Então esse meu derivado em relação ao raio, ela é no máximo uma função de R. Então essa análise ela é fundamental para que a gente dê o próximo passo. Por quê? Se eu chego à conclusão que eu tenho essa igualdade aqui, né? Essa igualdade aqui, e eu chego à conclusão que isso aqui é verdade e que isso aqui é verdade, ou seja, derivado em relação a R no máximo a função de R, derivado em relação a de P em relação a X é no máximo a função de X, a minha conclusão é que isso só pode ser atendido se a derivada em relação a x é igual a derivada em relação a r, que é essa igualdade, e se isso for uma constante. Então veja que eu estou dizendo que no máximo o meu dp dx é uma função de x. No máximo quer dizer o quê? Que ele pode ainda ser uma constante ou ele pode ser zero. E no máximo isso aqui, essa derivada da tensão em relação ao raio é uma função de r, porque ela pode ainda ser uma constante ou pode ser zero. O zero é uma constante, né, na verdade, né? Então é uma constante. Portanto, isso daqui é uma constante. Tá? Para que esse escoamento tenha solução analítica, é isso que acontece. Tá? Portanto, gente, agora facilita o resto dos passos aí, né? Vou dar uma manipulada, passo esse raio para cá, tá? E integro. Faço a primeira integração aqui, né? Tá certo? Na hora que eu integro, eu vou ter o quê? Uma integração, na verdade, no raio, né? Esse raio passa para cá, na verdade, para integrar, né? Isso aqui. Então, essa minha integral aqui, a integral de dr tal rx, vai ficar r tal rx. Esse meu dr está para o lado de cá, vai dar uma integral de r dr. Por quê? Porque o dp dx é constante. Meu dp dx cai para fora da integral. Vai dar r quadrado sobre 2. Mais uma constante 1, porque é uma integral indefinida. Né? Agora, meu tal rx é igual, passa dividindo o teu r para lá, vai ficar r sobre 2, né? O r quadrado caiu fora, dp dx mais c1 sobre r. Aí agora eu vou lembrar que o que eu vou lembrar? Vou lembrar que a tensão para um escoamento laminar é mi du dr. Então eu posso substituir isso na minha tensão aqui e ficar justamente com, já vou pro próximo, já está aqui, né? Ficar justamente com isso aqui, né? Mi du dr igual a r sobre 2 dp dx mais c1 sobre r. Agora é só eu separar a variável de novo e integrar. Passo dr para o outro lado, integro e obtenho o perfil de velocidades em x. Então, vou integrar novamente. Né? Meu r está para cá agora. E meu dr está aqui. Tá? Essa viscosidade vai passar um para cá dividindo, né? Mi. E daí eu vou ter a integral de r ao quadrado sobre 2, né? Então vai dar 4 aqui embaixo, r quadrado dp dx, viscosidade, mais um cu, c1 mi, integral de dr sobre r é logaritmo natural de r, mais uma constante 2. Então esse é o meu perfil de velocidade, solução geral, a gente chama, né? Solução geral. Para obter a solução particular, eu preciso das condições de contorno para determinar as minhas constantes 1 e 2. Tá? Então, quais são as condições de contorno? Uma delas é a velocidade na parede, né? Então, eu sei que a velocidade na posição radial R igual a R da tubulação, R igual a R maiúsculo, vai ser igual a zero. Por quê? Princípio do não escorregamento. Tá? E qual que é a outra condição de contorno? É no centro. O que eu posso dizer no centro? Lá no centro, gente, eu sei que a minha velocidade ela é finita. Ela não é infinita. Agora perceba o seguinte, se eu jogar raio igual a zero aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter um logaritmo natural de zero. Quanto é que vale o logaritmo natural de zero? Né? Isso aqui é indeterminado, né? Então,
Para que isso tenha um conceito físico, isso aqui seja fisicamente consistente, e eu sei que a velocidade no centro ela é finita, é fisicamente consistente e finita, o que tem que acontecer? Essa constante aqui ela tem que ser zero, porque daí esse meu termo aqui some. Tá? Aí fico só com a minha C2, que eu vou determinar pela minha condição de contorno na borda. Então eu vou substituir aqui, ó. A minha velocidade na borda, na parede, é zero. Né? Quando o meu R minúsculo for igual ao meu R maiúsculo, determino meu C2 como sendo menos R quadrado sobre 4.000 dp dx. Substituo novamente lá no meu C2 e chego finalmente na minha expressão do perfil de velocidade. U igual a um R quadrado sobre 4.000 dp dx menos R maiúsculo quadrado sobre 4.000 dp dx. Posso botar em evidência, vai ficar 1 sobre 4.000 dp dx, R minúsculo quadrado menos R maiúsculo quadrado. Posso aí dividir essa expressão por R maiúsculo ao quadrado, né? Tá certo? E multiplicar por R maiúsculo quadrado. Então, se você multiplica e divide, né? Aí aparece esse R quadrado aqui. E aparece um R quadrado no denominador, né? Então, vai aparecer aqui e vai cortar. Vai ficar 1 aqui, né? Só que aqui foi invertido. Foi invertido e foi jogado um sinal negativo na frente. Então, teu perfil de velocidade vai ficar menos R quadrado sobre 4.000 dp dx, 1 menos R sobre R, né, minúsculo sobre R maiúsculo ao quadrado. Ok, gente? Como o meu dp dx é constante, então lembra lá da nossa dedução que o dp dx era constante, né, no máximo uma função de x, né, e a gente chegou à conclusão que ele era constante para que essa dedução pudesse estar correta. O dp de x é um ΔP ΔX. E quanto é que é ΔP ΔX? É pressão lá na frente menos a pressão aqui atrás, dividido pelo x lá na frente pelo x aqui atrás. Ou seja, é P2 menos P1 sobre L. Só que o meu P2, né, é geralmente menor do que o meu P1. Porque isso aqui é a força motriz do meu escoamento. Tá? dP dx, ou ΔP ΔX, é justamente aquilo que vai promover o meu escoamento aqui. Eu vou ter uma bomba que vai promover esse aumento de pressão, que vai ter o decaimento de pressão ao longo da tubulação. Né? Eu tenho que ter uma diferença de pressão entre 1 e 2 para que ele tenha esse escoamento. Nesse caso aqui, de uma tubulação, nessa forma que nós estamos analisando. Né? É a força motriz do escoamento. Então a pressão em 2 ela é menor do que a pressão em 1. Então esse ΔP ΔX vai ser negativo. Então quando eu boto esse negativo aqui, esse negativo corta com esse negativo. Daí o meu perfil aqui ficaria uma expressão positiva, né? Tá certo? É por isso que foi feita essa inversão aqui, um sinal, né? Para ficar já direto para a substituição do dP dx que comumente ocorre, dP dx negativo aqui. Uma vez determinado o perfil de velocidade, eu posso determinar a tensão cisalhante, vazão volumétrica, velocidade média e assim por diante. Né? Então a tensão é a derivada de 1 em relação a R vezes a viscosidade. Né? Isso aqui até a gente já tinha determinado num determinado estágio de integração, né? Uma parte intermediária do desenvolvimento. Isso vai dar R sobre 2, dP dx. Né? Isso aqui vem daqui, né? Só tu derivar U em relação a R aqui, multiplicar por μ, vai dar exatamente isso aqui. Tá? Vazão volumétrica. E veja, né? Como o dP dx é constante, a tensão de cisalhamento ela é linear, varia linearmente com R. Né? Vazão volumétrica, integral da velocidade na área. Então isso aqui tudo a gente já viu, né, esse conceito. Né? Como eu tenho um perfil de velocidade que ele não é uniforme na seção, eu vou ter que fazer uma integração. Então eu vou ter que substituir o meu perfil de velocidade dentro da integral e o meu dA vai ser 2πr dr. Não esquecendo a minha área que é circular, né? Então, como meu escoamento ele não tem variações na direção circunferencial, né? Eu sei que ele é homogêneo na direção circunferencial, ou seja, meu escoamento aqui, se eu fosse representar, ele seria um paraboloide, né? Na parede aqui ele seria a velocidade zero e ele cresceria conforme o perfil parabólico até o centro. Né? Então eu posso dizer que o meu dA aqui é 2πr dr.
Tá? Ok? Então foi substituído aqui e você faz a integração disso, né? Vai chegar à conclusão de que o teu Q, a tua vazão volumétrica, vai ser essa expressão aqui, ó. Π delta P, diâmetro na quarta, sobre 128 ml. Tá? É só matemática isso aqui, tá, gente? Por isso que eu suprimi o passo a passo disso daqui. Tá certo? Veja que o ΔP foi substituído negativo aqui. Gradiente pressão adverso, né? Desculpa, favorável. A pressão a jusante é menor do que a pressão a montante. Então, lembrando dos termos, jusante seria posterior, montante anterior. Só aproveitando para reforçar esses conceitos, né? Tem escoamento aqui, região a montante tá para cá, né? Se o meu escoamento estiver para cá, a jusante é para cá. Ponto 2 jusante, ponto 1 montante, tá? Ok? Então, o meu gradiente de pressão está favorável, porque a pressão a montante está maior do que a jusante. Velocidade média. Velocidade média é a vazão dividido pela área. A vazão é aquela expressão que nós já calculamos aqui. Se eu dividir ela por πr ao quadrado, eu chego numa expressão para a velocidade média do escoamento. Tá certo, gente? Uma coisa que eu queria chamar a atenção que eu não chamei é, veja o perfil de velocidade parabólico. Então, desde o início do curso, nós já em alguns momentos resolvemos algum problema que era no escoamento no tubo, que a gente dizia lá que para calcular a tensão de cisalhamento, e a gente dava o perfil de velocidade. Era um dado de entrada, perfil parabólico, escoamento laminar, e agora a gente já sabe obter esse perfil de velocidade, né? Não precisa mais ser fornecido.